A graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Que alegria poder compartilhar com você a palavra de Deus, essas palavras de sabedoria que Deus tem ministrado ao nosso coração nesses dias com o livro de Provérbios. Tenho certeza que você vai ser edificado, você vai ser inspirado, você vai ser cheio da palavra de Deus hoje, porque Deus tem mais para você. Aleluia! Glória a Deus. Vamos orar. Vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco. Amém? Senhor, nessa hora nós apenas abrimos a nossa mente, o nosso coração para recebermos a Tua palavra. Dá-nos da Tua revelação. Dá-nos do Teu entendimento. Abre os nossos olhos para que possamos ver o Senhor. Sejamos transformados pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Que bênção. Estamos juntos. Capítulo 27 de Provérbios. Olha só, estamos quase lá no capítulo 31, no último capítulo. Estamos nessa jornada, nesse mês todo, falando da sabedoria de Deus nesse livro tão precioso, da palavra de Deus. Como tem sido uma bênção para mim. Aleluia, como tem sido edificante poder receber todas essas verdades. E hoje não vai ser diferente. Tem mais de Deus para nós. Versículo 1. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Ou seja, não sai contando vantagem, não é? Mas sim, sempre tem um coração, claro, de fé, de que coisas melhores estão por vir. Nós somos aqueles que temos o Deus da esperança, então nós sempre esperamos coisas boas, porém, não para contar vantagem, mas sim para falar, olha, Deus vai me abençoar, eu creio que Deus está comigo, se Deus sim quiser, com certeza tudo vai acontecer, vou colher, né, aquilo que tenho plantado aqui. Então veja, é importante que você entenda isso, mas não para se sentir superior, não para se sentir melhor do que o outro, não. Versículo 2, seja o outro o que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Uau, olha o que a palavra de Deus nos ensina. Está mostrando que não seja gente que sai falando, se louvando, falando de si mesmo. Não, deixe que outros falem. Deixe que outros elogiem. Deixe que outros espontaneamente tenham essa atitude de honrar, de abençoar a sua vida e de mostrar o quanto você tem sido uma bênção na vida deles. Mas não procure a honra, não procure a glória. Ela simplesmente vem pelo fato de você estar servindo com amor, né? Porque senão daqui a pouco você vai ficar desanimado. Porque se você não recebe o louvor que você gostaria, você aí depois fica chateado, mas não seja assim. Você está fazendo para o Senhor, né? Sirva para o Senhor. E a recompensa vem dele, né? E se os homens não louvarem, eu espero que você, com certeza, seja louvado pelo Senhor, né? Naquele dia, quando voltar, você possa ouvir: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar. Aleluia. Mas, inevitavelmente, você vai ser, sim, também recompensado aqui nessa terra. Versículo 3, capítulo 27. Pesada é a pedra e a areia é uma carga, mas a ira do insensato é mais pesada do que uma e outra. Veja, olha o que os insensatos, os tolos, loucos, produzem aí. Produzem a ira, e é pesado. Eles trazem o mal, né? Mas nós estamos aqui buscando a sabedoria, porque nós trazemos o bem, nós plantamos o bem. Nós trazemos aquilo que é suave, aquilo que é da parte de Deus. Versículo 4. Cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Então veja, olha, cruel é o furor, impetuosa, bem forte, é a ira. Mas quem pode resistir à inveja? Ou seja, a inveja está no patamar maior. Então a inveja é você querer o que é do outro, desejar a posição do outro, é desejar ter o que o outro está tendo. Então a inveja é um grande problema. Na verdade, mataram Jesus por causa da inveja, está escrito na palavra de Deus, né? Tiago 3, versículo 16, diz assim: pois onde há inveja e sentimento faccioso, ou seja, de divisão, então onde há inveja
e sentimento faccioso de divisão, que traz divisão em qualquer lugar, seja família, seja trabalho, seja ministério, seja igreja, aí a confusão e toda espécie de coisas ruins. Perceba, então a inveja vai trazer um problema muito grande. Que Deus nos livre da inveja. Que nosso coração seja sempre de gratidão e sabendo que o Deus que fez na vida de outro pode fazer na sua também. Isso é um fato, isso é uma verdade. Né? Apenas creia nisso. E você vai ser abençoado por causa disso, por causa desse coração para o Senhor, crendo que do Senhor é que vem todas as coisas. Né? Nós não temos nada se do alto não nos for dado, não é verdade? Por isso não precisamos ter inveja. E se queremos alguma coisa, a Bíblia nos ensina a pedir. Então devemos pedir. Né? E pedir, nós vamos receber. Aleluia, glória a Deus por isso. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Veja, então, há momentos em que nós vamos ter que ser claros. Temos que ser aqueles que vão trazer uma repreensão em amor. Né? Do que você está amando, mas está encoberto, você não demonstra, você não cuida, você está vendo que a pessoa está indo para o erro, mas você não faz nada. Então veja, é importante que Deus nos dê sabedoria, porque a repreensão ela é necessária, né? E isso também é uma demonstração de cuidado, de amor. Você está vendo que a pessoa está indo para o caminho errado, ou ali o caminho de morte, e você então vem para repreender, né? E aí então, versículo 6 continua, né? Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos, né? Eu não quero que você seja aquele que beija como, né, Judas beijou e traiu Jesus, não é verdade? Então, o leais são as feridas. Bom, mas pode ser que um amigo fira o outro, sim, às vezes no excesso, às vezes no falar, a outra pessoa fica chateada por um momento, né? Às vezes pais, porque amam, falam com os filhos, e às vezes falam de forma indevida, e às vezes os filhos ficam chateados, mas depois vai ver que aquilo ali foi fruto de alguém que ama, que cuida, que quer o melhor para a vida da outra pessoa. Amém? Então precisamos desse entendimento, precisamos dessa sabedoria. Amém, irmãos? E 7. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Vou repetir. A alma farta pisa o favo de mel, ou seja, rejeita o mel. Então, se você está cheio de alguma coisa, você não vai querer outro, né? Porque você tá cheio. Então, se você está cheio do mundo, das coisas do mundo, do alimento do mundo, você não vai dar atenção para o favo de mel, daquilo que é doce. E que é o Senhor, que é a palavra de Deus nas nossas vidas. Então você não vai querer aquilo que é muito doce, que é muito bom. E aí o texto continua dizendo, mas a alma faminta, ou seja, que está com fome, até o amargo é doce. Então aqueles que não têm o verdadeiro alimento, que é Cristo, eles têm fome. E então eles saem à procura de qualquer coisa. E até as coisas amargas para eles se tornam doces agora. Entende? Por quê? Porque eles não encontraram ainda o verdadeiro alimento. Você está aqui e você se encontrou com o Senhor e você agora está desfrutando do verdadeiro alimento. E é para você uma satisfação poder ouvir a palavra de Deus. Poder receber da palavra de Deus. Isso é graça de Deus. Versículo 8. Qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar, ou seja, que foge da sua casa, que foge do seu lar. Esse está indo para o caminho errado. Né? Homens permanecem nas suas casas, mulheres permanecem nas suas casas. Esse é o padrão de Deus. Não saem fugindo, mas permanecem. Né? Esse é o conselho de Deus para nós. Versículo 9. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim um amigo encontra doçura no conselho cordial. Então, quando a gente ouve conselhos cordiais, isso é doce. Né?
Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da sua adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Lembre-se disso, né? Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Né? Para quem mora aqui nos Estados Unidos sabe a importância de ter vizinhos por perto, né? Que ajudam, que estão lá, estão próximos, que estão ali à disposição para abençoar, para servir numa necessidade. Versículo 11. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam, àqueles que me criticam. Então, sejamos sábios, sabe, para os nossos pais, né? Para que eles também saibam responder aos que criticam, né? Porque com certeza pessoas criticam pais por causa de filhos. 12. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples, os ingênuos, passam adiante e sofrem a pena. Veja, então, veja a prudência. E nós precisamos da prudência, não é verdade? Porque a prudência, ela nos guarda. Eu não estou falando para a gente viver debaixo do medo, mas da prudência. Então, se você está vendo que vai ter um mal ali na frente, para que você continua? Você deve ter visto aí nas internets da vida, nas redes sociais, né? Tá aquela chuva enorme. Tem uma ponte, a água está passando sobre a ponte, mas tem uns que veem aquilo e falam, não, deixa eu parar aqui, eu não vou passar. E são guardados. Enquanto outros resolvem, não, meu carro dá, não tá passando tanta água assim, eu vou passar. E de repente, o que acontece? O carro é arrastado. Por quê? Porque o prudente, ele viu o mal e falou, não, eu vou parar por aqui. Não é? Enquanto que o insensato, o tolo, ele continua. E aí por isso sofre as consequências da tolice. Entende? Então veja, é muito importante nós aprendermos a prudência, porque a prudência vai nos guardar. Não seja tolo. Então você vê que muitos sofrem acidentes, muitos acabam morrendo por falta de prudência. Viu o mal, mas mesmo assim foi adiante. Então, se nós vemos o mal, nós devemos se esconder, ou seja, nós devemos parar, não devemos continuar, entende? Isso é sabedoria. Prudência é sabedoria da parte de Deus para ser poupado, para ser guardado de um mal ali na frente, né? Versículo 13. Tome-se a roupa aquele que fica fiador por outrem e por penhor, por garantia, né? Aquele que se obriga por mulher estranha. Então, aquele que se torna fiador por alguém, não é? Vai acabar sofrendo prejuízos. Mais uma vez, o livro de Provérbios fala sobre isso. O que bendiz o seu vizinho em alta voz você pela manhã, o que grita, né? Por maldição lhe atribui o que faz. Ou seja, um grito logo pela manhã dentro de casa, isso ali não vai ser bom aos ouvidos daqueles que estão acordando, né? Então, isso é o que a palavra de Deus ensina. Olha a sabedoria, né? Não saia gritando por aí. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Então, a chuva que não para é também a mulher briguenta, que não para de brigar. Contê-la seria como conter o vento. Olha só, olha a comparação que a Bíblia fala. Conter uma mulher briguenta significa conter, segurar o vento. E seria pegar o óleo na mão. Né? Não permanece, não fica. Ok? Mas aqui só há mulheres cheias do Espírito Santo, amém? Aleluia. Versículo 17. Com ferro se afia, assim um homem ao seu amigo. Em outras palavras, aprendemos uns com os outros. Ferro com ferro se afia. Veja, então um aprende com o outro. Um
recebe instruções de outros. Um é uma bênção na vida de outro. Nem todo mundo tem todas as coisas, todas as qualidades. Precisamos uns aos outros, e um ensina o outro. Precisamos estar abertos para aprender com os nossos amigos, não é? Isso é sabedoria. E quando eles nos falarem algo, possamos também ter a sabedoria para ouvir, e assim crescemos juntos, aí assim avançamos, e assim crescemos. E esse é o propósito de Deus. Por isso nós precisamos uns dos outros. Não viva sozinho, não é? Ande perto de pessoas que têm um coração para Deus. Talvez um coração ainda mais apaixonado por Deus ainda que você. Isso vai ser melhor ainda, porque você vai estar sempre sendo inspirado por essa pessoa e aprendendo com ela também, em nome de Jesus. Versículo 18. O que trata da figueira comerá do seu fruto. Ou seja, cuide da sua plantação, cuide do seu negócio, cuide do seu trabalho. E o que cuida do seu senhor será honrado. Ou seja, cuida do seu patrão. Abençoa o seu patrão e você vai ser honrado. É o que a palavra de Deus diz. Então, se você cuidar da sua plantação, se você cuidar do seu patrão, você vai ser recompensado. É isso que a palavra de Deus nos ensina. 19. Como na água o rosto corresponde ao rosto, ou seja, é o espelho, né? Então, a pessoa chegava lá naquela época e olhava para a água refletia o próprio rosto da pessoa, não é verdade? Assim o coração ao homem. Então, assim o coração também reflete o que o homem é. Entende? Então, aqui a Bíblia está dizendo, se o espelho reflete o rosto, o coração do homem reflete o próprio homem. Então, o coração revela quem nós somos. Mas como que nós sabemos que vai no coração? Com aquilo que nós falamos. Porque o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio, não é verdade? Então, o que você anda falando em dias normais, sentado à mesa, vai revelar, na verdade, como é que está dentro de você. Se o seu coração está dentro só de coisas seculares do mundo, você vai falar só disso. Entende? Mas se você nesses dias tem sentido da sabedoria, tem sentido da palavra, o que vai sair? São coisas da palavra de Deus. Porque a boca fala do que está cheio o coração. E o coração revela quem nós somos. Entende? Por isso nós precisamos ter um coração igual ao do Senhor. A cada dia, um coração mais voltado, mais entregue para as coisas dos céus, para que possamos também ser mais parecidos com Ele. Cada dia mais, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Versículo 20. O inferno e o abismo nunca se fartam. Presta atenção nisso. E os olhos do homem nunca se satisfazem. Ou seja, sempre tem um desejo a mais. Nunca está preenchido, satisfeito. E você vai ver que muitas vezes as nossas crises são frutos de desejos por coisas que nós não temos. E daqui a pouco a gente alcança e surgem outros. E aí somos frustrados porque não temos aquilo outro. E a nossa vida vive a ser frustrada porque nunca temos tudo. Porque sempre tem algo que está faltando. Está faltando isso, eu não tenho ainda aquilo, eu não alcancei aquilo. E veja, a sua vida vira em função disso. E aí você fica essa pessoa que nunca se satisfaz. E é igual ao inferno. A sua vida vive no inferno quando você vive em função dos seus desejos pessoais e faz deles a sua prioridade de vida. Deixa eu te dizer, você já tem todo o suprimento em Cristo Jesus. E daqui a pouco, né, nós vamos compartilhar o livro de Eclesiastes. Dia 1º de agosto, começamos o livro de Eclesiastes. E esse livro vem para mostrar justamente sobre a vaidade. Um homem que teve tudo que um outro homem gostaria, nos seus desejos, é fama, é sucesso, é isso e aquilo, mas daqui a pouco viu que tudo isso era vaidade, tudo isso era ilusão. Entende? Então veja, você já deve ser totalmente satisfeito com Cristo.
totalmente satisfeito com o Senhor. E depois as outras coisas vão ser acrescentadas. Porque a única satisfação que nos preenche por completo é o Senhor. Não são coisas, não são desejos. Porque aí você, ao invés de se alegrar com Cristo, você está lá triste porque ainda não teve a sua casa própria. Né? Quando eu tive a oportunidade de ter a minha casa, eu já tinha 38 anos de idade. E aí, imagina, agora eu sou feliz. Imagina, 38 anos triste, e aí agora eu comprei minha casa, então agora eu sou realizado e sou feliz. Olha, de jeito nenhum. Eu já era feliz. Quando tive a oportunidade de ter minha casa, fiquei ainda mais alegre. Porém, a alegria permanece. A alegria é uma pessoa. A satisfação é uma pessoa. Nós não devemos viver em busca de desejos. Não é? Como se aquilo ali fosse nosso objetivo final de vida. Mas nós temos que estar atrás de uma vida cheia do Espírito, satisfeita em Cristo Jesus. Aleluia! Essa tem que ser a nossa vida, em nome de Jesus, a cada dia. Que Deus nos ajude a caminhar nela, para que a gente não viva uma vida triste, chateada, amargurada, porque a gente não tem isso ou aquilo. Não estou falando que você não deve pedir, que você não deve querer as coisas. Não estou falando nada disso. Você pode tudo isso. Você pode querer, você pode desejar. O problema é quando você não se satisfaz. Quando isso se torna a sua fonte de alegria, sua fonte de vida. Sua fonte de vida é uma pessoa, é Cristo, não são coisas, ok? Não são coisas, é a pessoa de Cristo, você é satisfeita nele, ok? É importante que você entenda isso, para que você viva uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida satisfeita, realizada, em nome do Senhor Jesus. 21. Como o crisol prova a prata, né, esse recipiente que é usado para depurar, para limpar as pedras preciosas. Então, como o crisol prova a prata e o forno, o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Então, veja, o louvor também que recebemos prova o nosso coração. Por quê? Porque a gente pode permitir, nesse momento do louvor, a vanglória, acharmos que somos melhores do que outros, acharmos sábios aos nossos próprios olhos. Veja, tudo porque você foi elogiado e agora você começa a manifestar coisas que não se manifestava. Entende? Que não aparecia. Deixa eu te dizer algo. Quando você não está vendo as coisas acontecendo na sua vida, o diabo então te acusa. E você fica mal. E você fica triste. E aí o diabo tenta te convencer de que você não presta. Mas você continua, você persevera, você ora, você busca o Senhor. Então você começa a ser levantado pelo Senhor. Daqui a pouco as coisas começam a acontecer. E aí as pessoas começam a elogiar. E o diabo, claro, usa também disso para dizer, olha, eu vejo quanto você é bom, vejo como você faz as coisas, e as coisas acontecem. Quando você fala, as pessoas te ouvem. Olha, quando você está ali ministrando, as coisas acontecem. Veja, então aí você vai ter que lidar com o outro lado. Por quê? Porque coisas começam a aparecer dizendo, não, realmente eu sou muito bom, realmente eu sou uma pessoa de liderança, realmente eu sou uma pessoa capaz e tudo mais. Então veja, ali é o momento também de ser depurado. Então nós temos que lidar tanto com o fracasso quanto o sucesso. Entende? São todos os momentos da nossa vida, né? Mas diante do sucesso, diante do louvor, que nós possamos sempre lembrar que tudo vem de Deus. Tudo vem do Senhor. Tudo é para a glória do Senhor. E se temos alguma coisa, foi porque o Senhor nos deu. Que a gente mantenha um coração simples para o Senhor, para as coisas dos céus, porque esse é o desejo do coração de Deus para nós. Aleluia. Glória a Deus. Mas deixa eu dizer algo. Também não ser louvado é um teste. Quando você faz algo e não recebe o retorno daquilo que você fez, né? Isso também é um teste. Vamos continuar ou vamos parar? Fazemos em busca de retorno, ou em busca de recompensa própria,
ou estamos fazendo porque estamos fazendo o que Deus nos mandou? Entende? E se nós estamos fazendo algo, seja liderar uma célula, seja pastorear, seja aconselhar alguém, seja viver a vida da igreja e para abençoar alguém, se estamos fazendo para com o Senhor, espere que do Senhor virá a recompensa. Se homens não recompensarem, o Deus que te vê em secreto te recompensará. Aleluia. Não tenho dúvida disso. O Deus que te vê em secreto vai te recompensar. Então continue fazendo para a glória dele, para o louvor dele, né? Sem importar se os outros vão ver ou não. Se Deus vê, com certeza você já foi muito abençoado. Aleluia. Glória a Jesus. Não é simples, mas com certeza é algo importante que você saiba. Versículo 22. Ainda que pises o insensato com mão de grau entre grãos pilados de cevada, ou seja, mesmo que tem um pilão, é para esmagar, não se vai dele a sua estultícia, né? O insensato, né, ele precisa de uma experiência com Jesus muito profunda para sair da sua tolice. E aí, os últimos versículos falam a respeito do nosso cuidado com aquilo que Deus nos colocou para trabalhar. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Né? Isso aí, para um pastor, por exemplo, como eu, claro, isso aí tá falando de vidas, né? Mas aqui no caso está falando de trabalho mesmo. Você tem ovelhas, você tem rebanho, cuida deles. Porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Então nem a riqueza, nem os governos duram para sempre, né? Quando removido o feno, aparecem os renovos e recolhem as ervas dos montes. Então os cordeiros te darão as vestes, os bodes o preço do campo, e as cabras leite em abundância para o seu alimento, para o alimento da tua casa e para o sustento das tuas servas. Então deixe todas essas coisas acontecendo ao seu tempo, vai produzir a prosperidade. Você está ali para cuidar, você está ali para fazer com que todas as coisas aconteçam. No tempo de colher, você vai colher. No tempo de cuidar, você vai cuidar. No tempo de plantar, você vai plantar. E o tempo de colher, com certeza, virá. E você também vai colher daquilo que você tem plantado, em nome do Senhor Jesus. Agora, saiba de algo. Eu quero que você colha de acordo com o que Deus tem para você, mas com sabedoria. O que eu tenho dito isso Deus pode prosperar e vai te prosperar. E eu quero declarar isso, você vai ser muito abençoado financeiramente. Né? Deus vai te prosperar nessa terra, porém, sem a sabedoria, isso se torna vazio, porque você pode cair em ciladas. Quando o seu foco agora é riqueza, quando você faz da sua vida o desejo e a ganância por mais e mais e mais, não é? Mas que Deus nos livre e guarde da ganância. Para isso a gente precisa da sabedoria. E eu creio que Deus está nos concedendo sabedoria para também sabermos lidar quando tivermos dinheiro. Entende? Quando Deus nos provê de uma maneira mais abundante. Eu creio nisso, em nome do Senhor Jesus. E eu quero orar por você. Eu quero liberar a sabedoria de Deus. Mais um dia, né? E eu tenho visto aqui quem está aqui hoje, ao vivo. Né? Quem entra depois, eu não sei, a não ser que fale um amém, que escreva alguma coisa, mas para vocês que eu vejo entrando aqui, e eu vejo que normalmente são as mesmas pessoas, né? Vocês têm deixado de ser semeado pelo Senhor, e eu creio que vai haver uma colheita abundante sobre a vida de vocês. Tenho certeza de que Deus vai dar uma colheita abundante para vocês em todas as áreas da vida de vocês, mas com sabedoria do alto, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu abençoar vocês. Pai, nessa hora eu quero liberar palavras de bênçãos, de graça e de favor. Declarar que os meus irmãos são cheios do Espírito Santo, são cheios da graça, são cheios do favor de Deus. Que a tua mão, que a tua graça seja sempre abundante na vida deles. Que o Senhor possa trazer a sabedoria plena do Senhor sobre a vida deles. Espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento da tua verdade. Por isso, Espírito Santo, move o céu nesses dias. Senhor, e traz uma grande recompensa para o coração deles. Pai, que essa lavoura que está sendo semeada no coração deles, essas sementes plantadas de sabedoria, possam produzir frutos a 30, a 60
e a 100 por 1, em nome do Senhor Jesus, porque eu sei que o Senhor tem mais, muito mais para os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, amém. Quem crê, diga amém. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Bênção demais poder compartilhar com você esse domingo abençoado, glória a Deus, né? Lembrando que nesses 21 dias, a partir de ontem, nós vamos todos os dias postar também no YouTube. Então você precisa estar lá no nosso canal no YouTube, as 21 ministrações que eu fiz do livro Abundantemente Mais, porque eu creio que Deus vai nos dar abundantemente mais, ok? Eu fiz essas lives no ano passado e eu senti no coração de colocá-las, né, nesses próximos 21 dias. Então hoje já vai ser o capítulo 2. Se você não está no nosso grupo Histórias e Princípios da Bíblia, entre aqui pela bio do Instagram e você vai estar recebendo esses links também diariamente. Tanto o link, né, daquilo que nós ministramos aqui e no Instagram e colocamos no YouTube, quanto também essas ministrações, porque eu sei que Deus tem mais. Deus tem abundantemente mais para nós e com certeza sua fé vai ser fortalecida ali. Você vai ser inspirado ali para ouvir e aprender mais do Senhor e crer por coisas maiores que Ele tem para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, em nome do Senhor Jesus, amém? Para alguns que estão aqui, nos vemos mais tarde no culto, essa é uma grande bênção, aleluia. Para outros, vá para o culto, seja alimentado pela palavra do seu pastor, em nome do Senhor Jesus, amém? Grande abraço, amo vocês, Deus abençoe e até amanhã.